Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar a nossa aula de hoje orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Deus, para aprendermos da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, Deus, nos fortalecer, Senhor, na Tua presença, nos Teus caminhos, que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, Deus, toda a enfermidade, todo desânimo, Senhor, toda seta, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é A Urgência do Discipulado. O texto de abertura está em Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, e Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que dizem assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos capítulo 2, 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então, nessas duas passagens que nós lemos, nós vemos primeiro o Senhor Jesus falando para os seus discípulos da importância, deles ensinarem a palavra de Deus, e depois a gente vê eles vivendo isso, eles tendo comunhão e eles ensinando e a igreja crescendo. A nossa lição nós vamos falar hoje sobre a importância, a urgência do discipulado. E o que é discípulo? Quando você vai ver a tradução da palavra discípulo, o significado da palavra discípulo, significa aluno. E nós, como cristãos, nós devemos ensinar e aprender constantemente com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, que é o nosso mestre. É Ele que é o nosso modelo, Ele que é o nosso exemplo, porque discípulo é muito mais do que aluno. Discípulo é aquele que adota a doutrina do seu mestre e segue os seus passos. Então, discípulo é um seguidor, e nós somos seguidores de Jesus Cristo, e como seguidores de Jesus nós devemos ser parecidos com Ele. Então, nós devemos imitar Jesus e ensinar que outras pessoas também imitem, que outras pessoas também tenham um comportamento semelhante e parecido com o Senhor Jesus. E o discipulado é justamente isso, é ensinar. O discipulado, ele acompanha a pregação do evangelho. Nós falamos na outra lição sobre a importância de evangelizar. Mas não é só evangelizar, nós temos que evangelizar, a pessoa vai aceitar Jesus, vai se converter, mas ela precisa aprender. Então essa pessoa ela precisa ser discipulada. E o primeiro tópico ele fala sobre isso. O que é o discipulado? Então o discipulado ele é um ensino bíblico básico para o desenvolvimento do novo convertido, Vem de discípulo, que significa aluno, seguidor, aprendiz, e vale tanto no âmbito secular quanto no âmbito religioso. O discípulo, o termo ele se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que não foi somente Jesus que tinha discípulos, João Batista tinha discípulos e alguns até se tornaram também depois discípulos de Jesus. Moisés, ele tinha discípulos, os fariseus, eles tinham discípulos. Então eram pessoas que seguiam, E tinham a doutrina semelhante, eram seguidores de verdade. E essas instruções, esses ensinamentos, que o discípulo recebe
do seu mestre, que nós recebemos de Jesus através da Bíblia, eles abrangem vários aspectos das nossas vidas, né? Na área espiritual, na área emocional, na área social. Quando nós lemos e estudamos a Bíblia, nós vamos ver que ela fala sobre todos esses assuntos, né? E o ministério do ensino, ele é tão importante que quando a Bíblia fala lá em Romanos 12, 7, falando dos dons, né? Ele fala que um dos dons é ensinar, né? Romanos 12, 7, ele diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o ensino é um dom ministerial, né? Um dom da graça de Deus. E a grande comissão. Lá em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20, o Senhor Jesus, ele fala ali, né, com seus discípulos, com seus seguidores, sobre a importância dessa grande comissão, que é a evangelização das nações. E o verbo que ele usa, ensinar, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteuo, que é fazer discípulo, discipular. Então, o discipulado, para nós, não é uma opção, é um mandamento. O Senhor Jesus diz que nós devemos evangelizar e discipular. Então, nós devemos falar do evangelho e devemos ensinar as pessoas sobre o evangelho, sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos, eles guardem aquilo que eles aprenderam. Está em Mateus 28, 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, a gente tem que aprender, guardar e praticar, né? Então, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, que estão na Bíblia, né, que estão na palavra de Deus, eles devem ser observados e devem ser ensinados. E nós, como cristãos, nós devemos estar aprendendo constantemente. E cada vez que nós vamos à igreja, né, participamos do culto, nós estamos sendo discipulados, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, nós estamos aprendendo. Quando nós participamos de cursos, né, quando nós participamos da escola bíblica dominical, que é um discipulado que nunca acaba, né? Todo domingo você tem ali uma aula, você tem um aprendizado. Então é muito importante nós aprendermos, mesmo que nós não sejamos novos convertidos, porque é esse ensinamento, né, esse aprendizado que vai nos tornar maduros espiritualmente, que vai fazer com que nós sejamos cristãos maduros, né, que a gente cresça na fé e que a gente possa também aprender para que a gente possa ensinar outras pessoas, né, a gente passar esse ensinamento para frente, amém? E a educação cristã. Então, a doutrina dos apóstolos, ela está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério aqui na terra. O que é que os apóstolos ensinavam para as outras pessoas? Aquilo que eles aprenderam de Jesus, aquilo que eles observaram através da vida de Jesus. Então, o tempo que eles passaram com Jesus, eles aprenderam muitas coisas, né? O que Jesus fazia aqui na terra? Ele curava, ele ensinava e ele estava sempre pregando o evangelho. Então, os discípulos, eles aprenderam muitas coisas e aí depois eles começaram a ensinar aquilo que eles tinham aprendido. E aquelas novas pessoas que aprenderam, ensinaram para outras pessoas e é assim até hoje, é assim que a igreja cresce, que o reino de Deus cresce. E como eu disse, uma das maneiras de nós aprendermos é através da escola bíblica dominical, que é contínua, né, que não acaba nunca. Nós podemos fazer cursos? Podemos, existem muitos cursos que ensinam a palavra de Deus, cursos online, cursos presenciais em diversas igrejas, né, instituições. Existem muitas instituições sérias, né, que ensinam a palavra de Deus assim com compromisso. Mas é importante nós participarmos da escola bíblica dominical, porque é na nossa igreja local e a gente aprende, né? Não acaba nunca, né? Todo domingo tem uma lição nova, tem um conhecimento novo, tem um aprendizado novo. Então isso é muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento e também para a nossa fé. Amém? O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Então, isso era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes.
Quando a gente lê o livro de Atos, né, que fala sobre a igreja primitiva, a gente vai perceber que isso era algo que estava muito presente, né? A gente percebe que isso acontecia até nos versículos que nós lemos, né, em Atos 2, 42 ao 47. E aí a gente vai falar sobre a palavra. A palavra. A autoridade das escrituras, ela é única, porque a fonte do que está escrito na Bíblia é o próprio Deus. Foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, tanto no Antigo Testamento, né, através dos profetas e todas as coisas que ficaram ali registradas e que foram reveladas, quanto no Novo Testamento, através dos discípulos, né, dos apóstolos, aqueles ensinamentos, né, que tudo que está ali foi inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra do Senhor é o nosso manual, né? A palavra do Senhor, ele é o nosso guia, e é por isso que nós devemos estudar, que nós devemos aprender, né? Que nós devemos realmente nos dedicar a conhecer a palavra do Senhor, amém? E hoje em dia nós não temos os apóstolos, né, de Jesus que estavam lá na Bíblia, né? Mas nós temos homens de Deus que estão estudando a palavra do Senhor, que são usados pelo Espírito Santo de Deus para nos ensinar, né, a sua palavra, para nos transmitir esse conhecimento, pessoas que se dedicam, né, a buscar, procurar as várias interpretações, a procurar às vezes como está a palavra no original do grego, para entender melhor aquele conteúdo, para entender aquele texto, para poder passar para outras pessoas. Então, tudo isso é muito importante. E aí, o outro fundamento, né, o outro tripé, a outra base, né, do discipulado é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar na mesma crença é comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia, e significa compartilhar, participar, algum evento comum ou em acordo. E no Antigo Testamento, essa ideia de comunhão, ela diz respeito ao relacionamento entre as pessoas, do ser humano com o seu próximo. Mas no Novo Testamento, e para nós que somos cristãos, né, no cristianismo, envolve tanto relacionamento entre pessoas, quanto relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, amém? A comunhão na igreja de Jerusalém. Eu acho muito interessante, né, essa passagem que nós lemos em Atos capítulo 2, que diz como era a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, eles estavam ali vivendo aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Eles oravam, eles compartilhavam tudo que eles tinham. Diz que o que um tinha era de todos, né? Eles vendiam e traziam ali, entregavam na igreja. Não porque eles eram obrigados, mas porque eles queriam, né, viver em comunidade, em comunhão. Né? Então, era assim que era a vida ali no início, né? Na igreja primitiva. E o serviço. O serviço é um tema assim, que fala muito nas escrituras. E o serviço, quando é visto assim isoladamente, fora do contexto bíblico, qual é o significado dele? Trabalho realizado para alguém ou algo, seguindo as instruções. O termo no Antigo Testamento, ele se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário, né? Eles que faziam todo o serviço ali do templo, e também a qualquer pessoa temente a Deus. Então, está relacionada ao serviço a Deus mesmo, ao serviço na casa de Deus. Na igreja primitiva, ali em Jerusalém, o serviço cristão, ele era representado na perseverança que os apóstolos tinham no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E naquela época tinham os diáconos, né, que eles eram responsáveis por servir também ali as pessoas, ajudar as viúvas, né, e tantas coisas. Então era um trabalho que era muito importante e necessário da igreja. E é isso também que Deus espera de nós, né, no cumprimento da grande comissão, que a gente tenha essa disposição para servir, né, que a gente esteja orando, porque quando nós oramos pelo próximo, nós estamos servindo. Quando nós ajudamos o próximo, nós estamos servindo. Quando nós evangelizamos, nós estamos servindo. Quando nós discipulamos, nós estamos servindo. Então, esse é o serviço cristão e é o serviço que o Senhor Jesus ele espera de nós. Agora eu vou falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja.
Então é através do discipulado que nós nos tornamos crentes maduros, né? Que nós crescemos na igreja, que nós crescemos espiritualmente. Então toda a igreja precisa desse processo de discipulado para cumprir a grande comissão. Porque, como eu disse, ele diz: ide, pregai o evangelho, ensinai e fazei discípulos. Então nós temos que anunciar a palavra do Senhor, mas aquelas pessoas que aceitam, elas precisam ser discipuladas, porque elas precisam aprender. Então, o crescimento espiritual. Então, o processo do discipulado, ele tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã, né? Mostrar, ensinar o que a palavra de Deus diz, né? De como nós devemos viver. Por quê? Nós sabemos que existe uma diferença da maneira que os cristãos vivem e da maneira que as pessoas do mundo vivem com relação a vários assuntos, né? Com relação a relacionamentos, com relação a finanças, com relação a comunhão, então muitas coisas. E a gente fala que nós não pertencemos a esse mundo porque nós pertencemos ao reino de Deus. Então nós precisamos saber quais são essas regras, né? Quais são as leis do reino de Deus. E onde é que nós vamos aprender isso? No discipulado, lendo a palavra de Deus, estudando. Então isso nos traz crescimento espiritual. Nós precisamos aprender a viver como cristãos. E também tem o crescimento numérico. Então, o processo de discipulado, ele proporciona à igreja, além desse crescimento espiritual, o crescimento numérico também, porque é o discipulado que vai firmar as pessoas no evangelho, é que vai firmar as pessoas em Cristo, que vai firmar as pessoas na igreja. E através do discipulado também, as pessoas elas se convertem ao Senhor Jesus. Também é uma forma de evangelizar. Se a gente observar, por exemplo, a terceira viagem de Paulo não foi para plantar novas igrejas, mas foi para discipular, né? Foi para ensinar na igreja de Éfeso, né? Para formar, para treinar obreiros para a seara do Senhor. Então, assim, quanto mais obreiros preparados a igreja tiver, mais o evangelho vai ser pregado e mais pessoas vão se converter ao evangelho, né, e vão vir para a casa do Senhor. Amém? E diz que Paulo, né, quando ele foi nessa viagem de discipular para Éfeso, ele ficou ali durante 3 anos, né, ensinando ali as pessoas, formando discípulos, né, formando novos obreiros. Então é muito importante para o crescimento numérico também da igreja. O exemplo da igreja de Antioquia. O público da igreja de Antioquia, ele era gentil, identificado como gregos, ou seja, não eram judeus, não eram descendentes de Abraão, eram pessoas de outras nacionalidades, outros povos, outras culturas. Os apóstolos de Jerusalém, eles enviaram Barnabé para discipulá-los. E ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor para discipular aquelas pessoas do que Saulo, para ensinar esses novos crentes que tinham costumes diferentes dos judeus, dos israelitas, porque eles eram de outra cultura, né, de outro povo, eram bem diferentes. Então, Barnabé não hesitou em buscar Saulo, né, que é Paulo, para cumprir essa missão de ensinar ali os gentios, né, os gregos. E eles discipularam a igreja durante 1 ano inteiro. Então, desde muito cedo na história do cristianismo, a gente percebe que a igreja ela se preocupa muito com essa questão do discipulado. Na verdade, era algo assim que andava junto. Sempre que eles pregavam o evangelho, que eles iam a uma nova cidade e criavam ali uma igreja, tinha o discipulado. Porque eles tinham que preparar obreiros para ficar ali naquela cidade e dar continuidade àquele trabalho de evangelização. Então eram 2 coisas que andavam juntas, evangelização e discipulado. E são coisas que devem andar juntas ainda hoje. Então é muito importante a gente evangelizar, mas também é importante discipular, ensinar, criar seguidores de Jesus. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim:
Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais. Então, assim, essa questão de evangelizar e de ensinar a palavra é muito importante para a igreja de uma maneira geral. Porque o que é que nós temos acompanhado, visto muito nas igrejas hoje, e eu acho que não é algo de hoje, é algo que sempre existiu. Existem muitas pessoas nas igrejas, mas nem todos são discípulos, nem todos são seguidores de Jesus. Muitas pessoas, elas só frequentam a igreja, elas vão à igreja como se fosse assim, algo social. Às vezes até parecido a uma balada, né? Elas querem estar na igreja porque às vezes dá status, também pela questão dos relacionamentos, né? De fazer amizades, e porque é natural as pessoas se sentirem bem também quando estão na igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, né? Tem uma unção, aquele ambiente é diferente. Mas muitas dessas pessoas, elas não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, não têm nenhum compromisso em seguir os ensinamentos de Jesus, os mandamentos do Senhor. São pessoas que estão na igreja, mas que defendem comportamentos mundanos e que muitas vezes têm comportamentos mundanos também. Tudo isso por quê? Porque não são discípulos, não têm compromisso com a palavra do Senhor, não querem aprender, não são ensináveis. Elas estão ali, mas elas estão fechadas. Elas não abriram o coração para receber o Espírito Santo, para ter a vida dela transformada. Então, nós devemos estar na igreja, mas sempre com o coração aberto. Nós devemos estar na igreja, mas nós devemos ser ensináveis, né? Nós devemos buscar aprender, nós devemos buscar constantemente mudança, transformação, crescimento, porque é isso que vai nos tornar cristãos fortes, cristãos maduros, e nós devemos ser essas pessoas também que levam o evangelho, o ensinamento para outras pessoas. Amém? Então, essa é a lição de hoje, né? E agora nós vamos orar nesse propósito que nós estamos pedindo ao Senhor que nos batize com o Espírito Santo, que venha nos capacitar, que venha nos dar dons. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Deus, eu te apresento a vida de cada pessoa que está participando dessa oração. Deus, que chegou até aqui porque assistiu toda essa aula, meu Pai, que tem buscado a tua presença, Senhor, que tem buscado os teus ensinamentos, Deus, o teu conhecimento, o crescimento espiritual, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, venha nos encher, Senhor, com teu Espírito Santo. Venha batizar, Deus, venha renovar, venha transformar, venha libertar, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor. Nos dê dons ministeriais, Senhor, dons espirituais, meu Pai. Que nós tenhamos ousadia, Deus, e intrepidez para anunciar o teu evangelho, para fazer a tua vontade, Deus, para cumprir a missão do Senhor através das nossas vidas aqui nessa terra, meu Deus. Em nome de Jesus, vai quebrando toda corrente, toda barreira, todo impedimento, Deus, toda palavra contrária, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Vai abrindo, Deus, os nossos olhos espirituais, vai nos libertando, Senhor, vai nos transformando. Que em nome de Jesus, Deus, nós sejamos luz aonde quer que a gente vá, sejamos verdadeiramente o sal da terra, meu Deus, e que nós possamos fazer a diferença, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha nos batizar, Senhor. Batiza, meu Deus, com teu Espírito Santo, transborda, Senhor, nas nossas vidas, nos capacita, Senhor, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, e até a próxima aula em nome de Jesus.